Com o objetivo de evitar a violência contra a mulher, lei que cria protocolo Não é Não é sancionada. Banco Central determina que instituições financeiras e de pagamento promovam ações de educação financeira aos clientes. Entra em vigor nova listagem com mais 165 doenças ligadas ao trabalho pelo INSS. Brasil encerra ano de 2023 com aumento de quase 200% de pedidos de recuperação judicial. Denúncias de violência contra moradores de rua crescem 43% nos 10 primeiros meses do ano. Rússia lança mísseis em ataque maciço contra a Ucrânia. A Alemanha volta a permitir venda de fogos de artifício para celebrar o Ano Novo, único período em que a população pode comprar e usar os objetos. E os preparativos para 2024 estão quase prontos e previsão do tempo será para todos os gostos pelos 4 cantos do país. O último jornal das 22 deste ano de 2023 já começou. Olá, boa noite. Nesta sexta-feira foi publicado no Diário Oficial da União o protocolo Não é Não, que tem como objetivo evitar a violência contra a mulher em ambientes que sejam vendidas bebidas alcoólicas, como casas noturnas, boates e casas de espetáculos musicais em locais fechados ou shows. O estabelecimento fica responsável em retirar o ofensor do local e impedir que ele volte até o término das atividades. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou hoje o decreto que estabelece a nova lei que vai ajudar as mulheres em situações principalmente de assédio. A lei, que é baseada no movimento Me Too, o Não é Não, estabelece agora que locais como bares, restaurantes, casas de shows, teatros tenham equipes de segurança mais preparadas para evitar constrangimentos na hora das denúncias de assédio por essas mulheres. Essas denúncias podem partir desde palavras vulgares até mesmo de constrangimento em filas, em locais que elas possam sentir naquele momento que estão no estabelecimento. Os locais devem ter cartazes espalhados para informar sobre a nova lei e também seguranças treinados para dar amparo a essas mulheres que se sintam violadas de alguma maneira. Também eles devem manter câmeras de segurança e todas as suas filmagens preservadas por 30 dias após qualquer denúncia, para ajudar nas investigações das polícias civis e militares de seja qual for cidade do país. Portanto, a partir de agora, as mulheres começam a ter mais prioridade no quesito segurança em qualquer um dos estabelecimentos fechados e privados do país. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. O número de novos registros de posse de armas de fogo no Brasil caiu 74% neste ano. O levantamento feito com os dados do Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal mostraram que a quantidade é a menor dos últimos 10 anos. Até o mês passado foram feitas cerca de 24 mil novas solicitações, número que é quase 4 vezes menor que o registrado durante o mesmo período do ano passado. Uma resolução publicada pelo Banco Central determina que as instituições financeiras e de pagamento promovam ações de educação financeira aos clientes. O objetivo da autoridade monetária é promover mais conhecimento sobre o tema, além de prevenir a inadimplência e o superendividamento. As regras foram publicadas nesta semana no Diário Oficial da União do último dia 26, porém só passam a valer no dia 1º de julho de 2024. Com base nelas, bancos e outras organizações terão que ofertar ações de educação financeira aos clientes. Com a decisão, o Banco Central visa promover mais conhecimento sobre o tema, a fim de ajudar os clientes a uma melhor organização
atenção e melhor planejamento de suas finanças na organização pessoal e também familiar. Para além disso, as regras visam auxiliar na formação de poupança e também resiliência financeira dos clientes e também ajudá-los na prevenção à inadimplência e ao superendividamento. Durante todo este processo, as instituições terão que acompanhar de perto e também garantir medidas aí para que haja efetividade nas ações. As instituições deverão ainda indicar ao Banco Central um diretor que será responsável pelo cumprimento de todas as obrigações. A taxa de desemprego no Brasil caiu cerca de 7% no trimestre terminado em novembro. A pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que mais de 100 milhões de trabalhadores estão ocupados. Um resultado que mostra um crescimento de quase 1% em comparação aos 3 meses anteriores. O índice trimestral é o menor desde 2015. O ano de 2023 encerra com aumento de empresas em recuperação judicial. O índice cresceu em 197% em um ano. O número de empresas com pedido de recuperação judicial bateu recorde no mês de novembro. Segundo dados da Serasa Experian, foram 175 companhias que recorreram ao artifício legal para elaborar um plano de reestruturação, um aumento de 196% comparado com o mesmo período do ano anterior. Os pequenos negócios lideram a lista de pedidos para recuperação, enquanto as grandes companhias têm uma minoria dos pedidos. Segundo especialistas, a elevada taxa básica de juros e o aumento da inadimplência foram os principais fatores para este movimento. Apesar dos índices negativos, a quantidade de empresas que pediram falência diminuiu em 36% na comparação com o mês de outubro. O novo salário mínimo, que entrará em vigor no ano que vem, será capaz de comprar quase 2 cestas básicas. Os dados são de um levantamento publicado hoje pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Vale lembrar que o governo prometeu subir o salário mínimo para R$ 1.412, uma alta de quase 7%. Pelo 26º ano seguido, a pesquisa de rodovias da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, mostrou que a qualidade das rodovias concedidas no Brasil é bem superior às estradas sob gestão do governo. Mais de 65% das cargas transportadas no país passam pelas estradas e as más condições influenciam nos preços de tudo o que consumimos. Em 2024, o governo federal pretende ampliar a malha viária concedida em mais de 6 mil quilômetros através de 13 leilões rodoviários. O Brasil tem atualmente 13 mil quilômetros de estradas concedidas, o que corresponde a 16% da malha viária federal do país, segundo o Ministério dos Transportes. E conforme demonstra a Confederação Nacional de Transportes, através da pesquisa CNT de rodovias, mais da metade das estradas sob gestão privada estão em boas ou ótimas condições de trafegabilidade. Por outro lado, apenas 20% das rodovias públicas foram avaliadas dessa maneira. A avaliação leva em conta aspectos como pavimento, sinalização e geometria da via. A gestão pública, ela tradicionalmente não tem apresentado resultados tão bons quanto aqueles da iniciativa privada. Basta ver os resultados da nossa pesquisa, em que o percentual de deficiências nas rodovias federais, nas estaduais, ele é muito maior do que nas rodovias concedidas. Toda vez que um caminhão trafega numa rodovia em boas condições, ele consome menos, ele é mais eficiente, ele tem uma produtividade maior, e isso diminui muito a pressão sobre o frete. Então, na prática, boas rodovias reduzem o valor do frete e isso não onera, não gera nenhum acréscimo sobre o preço dos produtos que nós todos consumimos. 65% das cargas negociadas no país são transportadas pelas estradas e a pesquisa de rodovias da Confederação Nacional de Transportes aponta que o custo operacional do transporte rodoviário de cargas, em decorrência da má conservação das estradas, foi de 32% este ano. Ou seja, a falta de qualidade nas estradas eleva os custos de todos os produtos transportados nas rodovias. Por isso,
A concessão de estradas para iniciativa privada funciona como uma estratégia para melhorar a qualidade das estradas e reduzir os custos operacionais. Em 2023, 2 leilões foram realizados seguindo um novo modelo que, de acordo com o Ministério dos Transportes, garante mais segurança e sustentabilidade aos contratos, além de melhorar serviços e garantir preços mais justos de pedágio. Em 2024, há previsão de 13 leilões rodoviários. Mais de 6 mil quilômetros passarão a ser geridos pela iniciativa privada, o que representará um investimento de 122 bilhões de reais nas rodovias federais. Toda vez que ocorre uma concessão, normalmente se inicia um período de investimento privado. Então a empresa ela assume a responsabilidade por determinado trecho e a partir daí ela começa a fazer investimentos de manutenção, de recuperação, em alguns casos de duplicação da própria via. Isso tudo acaba gerando uma movimentação muito grande na economia local, naqueles locais pelos quais as rodovias atravessam. Então, normalmente existe um maior nível de contratação, de empregos, e além disso, é muito tradicional no sistema de concessão de rodovias no Brasil, as próprias empresas elas investem nas comunidades, né, atraindo não só pessoas para trabalhar, mas também fazendo melhorias, oferecendo escolas, enfim, tratando as comunidades locais com bastante cuidado, já que também elas fazem uso dessa infraestrutura. Então, é um bom processo de atratividade econômica e ele gera, sim, benefícios muito perceptíveis nas comunidades locais. Há de se destacar, no entanto, que nem toda rodovia que vai a leilão recebe ofertas da iniciativa privada. Em 2023, o leilão da BR-381 em Minas Gerais fracassou pela 3ª vez. Trata-se de uma pista sinuosa no trecho entre Governador Valadares e Belo Horizonte. A rodovia ficou conhecida pelo nome de Rodovia da Morte por conta do alto número de acidentes. O Ministério dos Transportes informou em nota que vai retomar o diálogo com o Tribunal de Contas da União para criar condições necessárias para viabilizar o investimento privado e modernizar a rodovia através de um novo leilão no primeiro semestre de 2024. Enquanto o leilão não ocorre, a Estrada da Morte segue sob gestão do governo federal, assim como outros 80 mil quilômetros de rodovias Brasil afora. No ano que vem, o investimento previsto para essas estradas é de aproximadamente 73 bilhões de reais. O diretor executivo da Confederação Nacional de Transportes explica que a atuação do governo para a manutenção e modernização de rodovias é essencial e insubstituível. A concessão rodoviária ela é um bom remédio, mas ela não é um remédio que vai sanar todas as dores. Então, o ponto principal para qualquer projeto de concessão rodoviária é existir a atratividade do capital privado. Alguém precisa colocar recursos lá, algum investidor privado, alguma empresa precisa colocar os recursos lá. Ocorre que esses recursos eles têm que ser retornados mediante a cobrança de pedágio. Então, os usuários têm que pagar para recompor, para valorizar aquele recurso privado que foi investido. Ocorre que nem todas as rodovias elas têm volume de tráfego suficiente para isso. Nem todas são atrativas para o capital privado. Então, nesse sentido, o papel de investidor do governo, quer seja na construção, na manutenção, na expansão da nossa malha, por fim, ele é insubstituível. A iniciativa privada não tem recursos para construir e para recuperar rodovias na extensão que nós precisamos no Brasil. Então, o papel do governo ele é, sim, de indutor do desenvolvimento e, para isso, o aporte na construção de uma infraestrutura de transportes robusta e moderna ele é fundamental. A iniciativa privada sozinha não conseguirá resolver esse problema. Os moradores de São Paulo e de Belo Horizonte vão pagar mais caro as tarifas de ônibus. As passagens da capital mineira tiveram hoje um aumento de quase 16% no valor. Elas foram para R$ 5,25, um acréscimo de 75 centavos. A prefeitura afirmou que esse aumento é necessário para recuperar o investimento que foi feito para a melhoria de serviços. Em São Paulo, subirão as tarifas dos ônibus intermunicipais da empresa Metropolitana
Metropolitana de Transportes Urbanos, a MTU. O acréscimo será de quase 14%. A medida vale para os moradores das regiões metropolitanas do estado, como Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba. Segundo a MTU, a tarifa não era corrigida há 3 anos e ainda era para ser mais cara. Eles afirmaram que o reajuste foi abaixo da inflação para o período. E depois do intervalo, avião ultra-secreto dos Estados Unidos é lançado com sucesso ao espaço. E ainda, Rússia lança mísseis em ataque maciço contra a Ucrânia e mata mais de 30 pessoas. A Rússia realizou mais um ataque à Ucrânia. Dessa vez, as tropas de Vladimir Putin usaram mísseis de cruzeiro, balísticos e hipersônicos, além de drones. Até o momento, pelo menos 31 pessoas morreram e 60 ficaram feridas. O ataque realizado por Moscou nesta sexta-feira está sendo considerado um dos maiores desde o início deste ano. Explosões foram reportadas ao longo da madrugada e da manhã na capital Kiev e em outras cidades grandes como Kharkiv. De acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, 158 mísseis russos foram lançados contra o país, número bem superior à média dos ataques que aconteceram ao longo do ano. Entre os alvos bombardeados estão uma maternidade, escolas, shoppings e residências. Entre os mortos, 10 ficaram presos em escombros em Kiev e os outros morreram após áreas residenciais serem atingidas por mísseis em Odessa, Dnipro e Kharkiv. O prefeito de Kiev disse que uma estação de metrô usada como abrigo foi atingida e 5 pessoas ficaram feridas. Já em Kharkiv, no leste da Ucrânia, 22 ataques russos foram registrados. Os bombardeios atingiram hospitais, prédios residenciais e indústrias da região, de acordo com as autoridades locais. Uma pessoa morreu e 8 ficaram feridas na cidade. Além disso, explosões foram ouvidas após uma ameaça de míssil ser anunciada em Lviv, na região oeste do país. Em Dnipro, no sudeste da Ucrânia, uma maternidade foi atingida por um ataque russo, de acordo com a imprensa ucraniana. Na região, 4 pessoas morreram e várias ficaram feridas. Em Odessa, uma área residencial foi bombardeada. O Ministério da Energia da Ucrânia afirmou que 4 regiões do país ficaram sem luz por causa dos ataques. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu vingar os ataques que classificou como atos terroristas. A Polônia, vizinha da Ucrânia e parte da OTAN, disse suspeitar que um dos mísseis atingiu seu espaço aéreo. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também membro da OTAN, disse estar estudando respostas à Rússia. Mais tarde, o Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou o ataque em série, mas alegou que apenas alvos militares foram atacados. O ministro do Gabinete de Guerra de Israel ameaçou intensificar a ação militar no norte de Israel caso o Líbano não consiga afastar o Hezbollah para longe de sua fronteira. Em um pronunciamento a jornalistas, Gantz disse que a situação na fronteira norte de Israel exige mudança e que o tempo para uma solução diplomática está se esgotando. O ministro ainda declarou que se o mundo e o governo libanês não agirem para impedir os disparos contra os residentes do norte de Israel e para distanciar o Hezbollah da fronteira, as forças de defesa de Israel farão isso. O clima de tensão aumentou na noite desta quarta-feira após um ataque aéreo israelense na fronteira entre os países que resultou na morte de 3 pessoas. De acordo com as forças de defesa de Israel, o disparo ocorreu devido aos toques de sirenes em um kibbutz próximo à fronteira. As tensões crescentes são provocadas pelos combates transfronteiriços entre as forças de defesa de Israel e o grupo radical islâmico Hezbollah, que domina o sul do Líbano desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. Nas últimas horas, as forças de defesa de Israel
emitiram alertas aos residentes para evacuarem Gaza. Residentes em 15 quarteirões ao sul de Wadi, Gaza, incluindo o campo de refugiados Al-Burehi, foram instruídos a deixar urgentemente suas residências em meio à intensificação da campanha militar contra o Hamas. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, informou que os ataques aéreos israelenses resultaram na morte de pelo menos 50 pessoas na quinta-feira. Além disso, o número de feridos aumentou de 12 para 21, agravando ainda mais a crise humanitária na região. A Venezuela enviará tropas militares para a fronteira com a Guiana, país vizinho com quem trava uma disputa pelo território de Essequibo. A informação foi dada pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. Em anúncio transmitido pela TV, o líder venezuelano deu ordem para a ativação da ação defensiva das Forças Armadas Bolivarianas. Ele, no entanto, não deu detalhes de como a operação será realizada. Na mesma transmissão, um militar informou que mais de 5.000 homens estão prontos para a intervenção. De acordo com Nicolás Maduro, a mobilização das tropas atua como uma resposta ao anúncio do Reino Unido de que enviará um navio militar à costa da Guiana. Em comunicado, a presidência venezuelana classificou a articulação britânica como uma provocação. O navio, segundo Londres, já está no Caribe para atuar no combate ao tráfico de drogas, mas será desviado para a costa guianesa. Os Estados Unidos, que têm parceria militar com a Guiana desde 2022, com foco na disputa por Essequibo, anunciaram sobrevoos militares na região. Maduro, por sua vez, avaliou a iniciativa como uma provocação. Os Estados Unidos analisam ainda a criação de uma base militar em Essequibo. Em novembro, o país venezuelano realizou um referendo acerca da anexação de Essequibo, que corresponde a 70% da Guiana, mas que a Venezuela alega ser sua historicamente. O referendo, no qual apenas metade dos eleitores compareceu, aprovou a anexação e, posteriormente, Maduro apresentou novos mapas oficiais, já com a região contemplada como de seu país. A mobilização das tropas venezuelanas interrompe o diálogo que ambos os países traçavam desde que Maduro se reuniu com o presidente da Guiana, Ifan Ali, para discutir a disputa. O encontro realizado em São Vicente e Granadinas, países caribenhos, contou com a participação do assessor especial da presidência do Brasil, Celso Amorim. Ao fim da reunião, o governo da Venezuela informou que os dois países se mostraram dispostos a continuar com o diálogo sobre o território. Além disso, Maduro afirmou que apresentou uma posição inalterável durante a reunião. O encontro foi o primeiro diálogo direto na disputa pelo território de Essequibo, após pouco mais de uma semana de escalada no embate, que envolveu referendo, uma ameaça de invasão e a iminência de um conflito armado na fronteira com o Brasil. O Itamaraty informa que apoio militar à Venezuela ou à Guiana deve ser evitado. O Ministério das Relações Exteriores manifestou preocupação com movimentos militares recentes em torno da região de Essequibo. O governo brasileiro acredita que demonstrações militares de apoio a qualquer das partes devem ser evitadas, a fim de que o processo de diálogo, ora em curso, possa produzir resultados. Com receio da proliferação cada vez maior de imagens do exército chinês na internet, o governo do país anunciou que os fãs militares podem ser presos por divulgar fotos que colocam em risco a segurança nacional. As imagens de navios militares ou aeronaves se tornaram comuns nos últimos anos. Atualmente, uma das principais formas dos especialistas ocidentais manterem o controle sobre as Forças Armadas da China é através da análise de fotos de novos equipamentos do Exército de Libertação Popular, publicadas online por entusiastas amadores. O que pode parecer apenas um hobby inocente é visto de uma outra forma pelo governo chinês.
em uma publicação chamada de "Este é um hobby legal, mas você deve ter muito cuidado". O Ministério de Segurança do Estado disse que alguns entusiastas militares individuais colocam gravemente em perigo a segurança militar nacional ao obter ilegalmente informações sobre a defesa nacional e divulgá-las na internet. Dessa forma, os infratores primários ou ocasionais podem receber apenas uma advertência. Mas, caso ele seja reincidente, pode ser preso por até 7 anos. O controle agora será feito pela Agência de Inteligência do país, que já supervisiona e contra-espiona outros países. O alerta surge num momento em que os líderes chineses se concentram cada vez mais em garantir a segurança nacional numa série de setores, especialmente à medida que aumentam as tensões com os Estados Unidos. Um avião dos Estados Unidos foi lançado com sucesso ao espaço na noite de ontem. O Pentágono divulgou poucos detalhes sobre a aeronave. Por esse motivo, o avião é considerado ultra-secreto. A espaçonave X-37B, lançada na Flórida com a ajuda do foguete Falcon Heavy da empresa espacial do bilionário Elon Musk, faz parte de um programa espacial de segurança nacional dos Estados Unidos. O lançamento ocorreu após mais de 2 semanas de atrasos. 3 contagens regressivas anteriores foram abortadas devido ao mau tempo e problemas técnicos não especificados. Em um comunicado, o Gabinete de Capacidades Rápidas da Força Aérea se limitou a afirmar que a nova missão envolveria testes de novos regimes orbitais. Em um comunicado, o Gabinete de Capacidades Rápidas da Força Aérea se limitou a afirmar que a nova missão envolveria testes de novos regimes orbitais, experimentando futuras tecnologias de reconhecimento do domínio espacial. Esta é a 7ª missão da espaçonave, que poderá orbitar em um ponto mais alto do que nas missões anteriores, a 35 mil quilômetros acima da Terra. No entanto, o governo norte-americano não forneceu informações sobre a qual altitude o avião ficará. Analistas chegaram a afirmar que a espaçonave poderá explorar regiões do espaço na vizinhança da Lua. Por outro lado, quanto mais perto o X-37B se aproximar da Lua, mais difícil será o retorno em segurança para a Terra. A nave também está realizando um experimento da NASA para estudar como as sementes das plantas são afetadas pela exposição prolongada ao ambiente hostil da radiação no espaço. A capacidade de manter plantações no espaço tem implicações importantes para manter os astronautas nutridos durante futuras missões de longo prazo, como para a Lua ou Marte. A primeira missão do X-37B foi feita em 2010. De lá para cá, foram mais de 3.700 dias no espaço. A expectativa é que a operação, desta vez, dure até 2026. Na manhã desta sexta-feira, um balão caiu em cima do telhado do Terminal 1 do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. Logo após a queda, os funcionários conseguiram retirar o artefato do local. O Terminal 1 do aeroporto não é mais usado para embarque e desembarque. Atualmente, os passageiros usam somente o Terminal 2. A concessionária Rio Galeão informou que a queda do balão não impactou na operação de pousos e decolagens do aeroporto. Vale lembrar que em maio deste ano, um outro balão caiu sobre um avião estacionado no aeroporto Santos Dumont e pegou fogo na pista. Na ocasião, os agentes foram rápidos e conseguiram controlar as chamas. De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, fabricar, vender, transportar e soltar balões é crime ambiental, com pena que pode variar de 1 a 3 anos de prisão. E veja em instantes, presidente Javier Milei decide retirar a Argentina do bloco do BRICS. E ainda, denúncias de violência contra moradores de rua crescem 43% nos 10 primeiros meses do ano. O governo federal publicou hoje a medida provisória da reoneração da folha de pagamento de 17 setores.
A reoneração da folha de pagamento será feita de maneira gradual a partir de abril do ano que vem. As atividades econômicas foram divididas em 2 grupos e para cada um há um cronograma diferente. Para as atividades ligadas a transporte, comunicação e tecnologia da informação, a reoneração começa em 10% em 2024, 12,5% em 2025, 15% em 2026 e 17,5% em 2027. Já as empresas ligadas à engenharia civil, indústria têxtil e editorial, a tributação será de 15% a partir de 2024, 16,25% em 2025, 17,5% em 2026 e 18,75% em 2027. Essas alíquotas serão aplicadas sobre o valor do primeiro salário mínimo. A partir do segundo salário, a alíquota será a padrão de 20%. As empresas beneficiadas pela desoneração terão que, em contrapartida, manter o número de empregados. A medida provisória publicada nesta sexta também limita os valores que grandes empresas poderão receber de compensação tributária decorrente de decisões judiciais. Essa mudança vale apenas para os créditos acima de 10 milhões de reais. A última proposta apresentada na medida provisória reduz o tempo do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE. A lei, criada na pandemia para socorrer as empresas do segmento, valeria por 2 anos, mas foi prorrogada até 2026. A MP, publicada hoje, retoma a cobrança de alguns tributos a partir de 2024, com pleno restabelecimento dos impostos em 2025. As medidas oficializadas hoje pelo governo federal já tinham sido anunciadas ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que as propostas não vão aumentar a arrecadação, apenas reduzir a renúncia fiscal, o que de todo modo vai ajudar a equilibrar as contas públicas. As propostas repercutiram mal no Congresso. A medida provisória revoga a lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento e foi vista por alguns parlamentares como uma afronta ao Legislativo. Alguns, inclusive, pedem que o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, devolva a MP ao governo sem votar o texto. Pacheco informou que vai analisar a MP minuciosamente com a consultoria legislativa do Senado, mas frisou que há estranheza sobre a desconstituição de uma decisão recente do Congresso Nacional. A crítica também veio da iniciativa privada. A Fiesp, Federação das Indústrias de São Paulo, publicou nota dizendo que a MP, que reonera 17 setores da economia, é um erro, porque ignora as decisões do Congresso e não estabelece o diálogo necessário para realizar essas mudanças de forma segura. A Fiesp também afirma que este caminho para equilibrar as contas públicas é inapropriado, tanto pela forma quanto pelo desrespeito da autonomia legislativa. O Brasil atingiu cerca de 51 milhões de usuários de planos de saúde neste ano. Os números divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar mostraram que os planos coletivos empresariais foram os únicos que cresceram entre os meses de janeiro e outubro. Por outro lado, os planos individuais tiveram queda. Já está valendo a nova listagem com mais 165 doenças ligadas ao trabalho pelo INSS. A falta de atenção à integridade física ou mental do trabalhador pode levar ao desenvolvimento de problemas de saúde. As condições de saúde que podem ser causadas ou agravadas pela atividade profissional ou pelo ambiente de trabalho estão entre as maiores causas de afastamentos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. A partir dessa sexta-feira, o total de 347 patologias passam a ser reconhecidas como doenças profissionais. Desde 1999, o Brasil já contava com uma lista com 182 doenças profissionais reconhecidas. E agora outras 165 foram integradas ao INSS, entre elas a Covid-19. A lista de doenças relacionadas ao trabalho do Ministério da Saúde não era atualizada há 24 anos. A inclusão de novas patologias, apontadas como responsáveis por danos à integridade física ou mental dos trabalhadores, foi anunciada em 29 de novembro com a publicação da portaria no Diário Oficial da União e assinada pela ministra da Saúde, Nízia Trindade.
O status de doença relacionada ao trabalho precisa ser reconhecido oficialmente para orientar as decisões do governo e de diferentes órgãos e empresas sobre a saúde do trabalhador. Com a inclusão das novas patologias, o poder público vai poder planejar medidas de assistência e vigilância para tentar evitar essas doenças em locais de trabalho, promovendo medidas para tornar os ambientes profissionais mais seguros e saudáveis. A lista de condições de saúde provocadas no ambiente de trabalho ganhou, além da Covid-19, itens como distúrbios musculares, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio e alguns tipos de câncer. Também foram inseridos transtornos relacionados ao uso excessivo de álcool, drogas e até o café. O estado do Maine, nos Estados Unidos, proibiu o ex-presidente Donald Trump de participar da disputa das eleições primárias. Esse é o sistema que os partidos usam para escolher seus candidatos presidenciais. A decisão é a mesma que foi tomada pelas autoridades do Colorado. Na semana passada, eles tornaram Trump inelegível. O motivo também foi o mesmo. Levaram em conta sua tentativa de anular o resultado das urnas na eleição de 2020 e por incentivar a invasão ao Capitólio em 2021. O governo da Argentina declarou oficialmente que não vai participar do BRICS, bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A incorporação dos hermanos havia sido decidida na cúpula de Joanesburgo em agosto, durante o mandato do peronista Alberto Fernandes. Nesta sexta-feira, um porta-voz da presidência informou que foram enviadas cartas aos países membros do grupo, oficializando a decisão. Nas missivas, assinadas por Milei, informa-se que a incorporação da República Argentina ao BRICS, como membro pleno, a partir de 1º de janeiro de 2024, não é considerada apropriada. Mais à frente, o texto sublinha que a marca da política externa do novo governo difere em muitos aspectos da do anterior, e que algumas decisões tomadas serão revistas. Na cúpula de Joanesburgo, anunciou-se a expansão do BRICS com o convite a 6 novos membros, que incluíam, além da Argentina, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos. Hoje, o grupo representa 24% do produto interno bruto global e 42% da população mundial. Os integrantes do BRICS compartilham a reivindicação de um equilíbrio mundial mais inclusivo, especialmente no que diz respeito à influência dos Estados Unidos e da União Europeia. E os brasileiros que estudam na Argentina poderão ser taxados no país. Isso por conta de um pacote de medidas enviado pelo presidente Javier Milei ao Congresso. Um dos artigos autoriza que as universidades federais possam cobrar uma mensalidade dos estrangeiros que não tiverem residência no país. Um grande problema aos mais de 10 mil universitários brasileiros que moram no país vizinho. As denúncias de violência contra pessoas em situação de rua aumentaram 43% nos 10 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Pelo menos 236 mil pessoas vivem nas ruas das cidades brasileiras. Desse número, pelo menos 62% estão na região sudeste. Mas é no Distrito Federal onde a proporção de moradores de rua é maior. 3 entre 1.000 pessoas não têm onde morar. A maior parte da população de rua brasileira é composta por homens, adultos e negros. E as agressões contra essa parte da sociedade acontecem mais em pessoas pardas e pretas, de 20 a 29 anos. A maior parte da violência acontece de forma física. O número de violência contra esse público aumentou do ano passado para cá. Em 2022, foram registradas 1.104 agressões. Já este ano, mais de 1.580 agressões foram computadas. Para diversos especialistas, a violência contra essa população é fruto de um preconceito de décadas, já que muitas vezes elas são associadas ao uso de drogas, à criminalidade da região, mas não são fatos que se confirmam. Justamente porque elas fazem uso da rua como a moradia, e é muito difícil que elas cometam crimes e delitos ali. Qualquer pessoa pode denunciar violações de direitos humanos, especialmente as que atingem populações em vulnerabilidade social, através do Disque 100. E agora eu tenho uma pergunta. Você sabe quais foram os nomes mais registrados em todo o Brasil neste ano? Os vencedores do ranking de preferência nas escolhas dos pais são antigos conhecidos do público e foram divulgados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais.
Helena Alves é uma das 23.132 Helenas nascidas em 2023 no Brasil. O nome foi escolhido com todo carinho e cuidado pela mãe e pelo pai. Eu não conheço uma Helena que não seja doce, né? Então eu acho que assim, toda Helena é leve, é doce, é carinhosa. E aí a gente acabou optando por esse nome por conta disso. Além de eu achar que fica bonita Helena Alves. E a gente brinca aqui em casa que Helena não tem muito bullying na escola, né? Então a gente também acaba optando por isso. Por essas e outras razões, o nome foi o mais escolhido para meninas nascidas nesse ano, mas ocupa o segundo lugar do ranking, divulgado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas, que integra o portal da Transparência do Registro Civil. No topo da lista está Miguel, com mais de 25 mil registros no país em 2023. Miguel tem o meu sobrinho. Em terceiro lugar na lista vem Gael, que já se popularizou no país. Gael tem um bebê lá na minha rua. No top 10 também aparecem Theo, Arthur, Heitor, Maria Alice, Alice, Davi e Laura. Mas como será que os pais chegaram a esses nomes? O que será que influencia nessa escolha? Eu acho que por nomes bíblicos na maioria das vezes. Então a gente vê muito Pedro, Davi, Paulo, Arthur, nome de rei. Eu acho que é o nome dos pais, né, que vem de geração, Maria, né, Júnior filho, vai passando de geração para geração, mas eu acho que agora é mais, estão se influenciando mais pela TV, né, os famosos e tal, eu acho que tá nesse nível aí. E de volta ao ranking, também foram divulgadas listas com os 10 nomes femininos e os 10 nomes masculinos mais registrados nesse ano. Além dos que aparecem no top 10 geral, entre os meninos tem também Ravi, Samuel, Bernardo e Noah. No top 10 feminino, além dos 4 nomes que aparecem na lista geral, tem também Cecília, Maria Cecília, Maitê, Heloísa e na 10ª posição, Antonella. E eu deixei o 9º lugar por último, porque é o meu nome, Maria Clara, que lá na minha infância, nos anos 80, 90, era bastante incomum, mas foi ganhando força a partir dos anos 2000. E hoje aparece cada vez mais nas certidões de nascimento. Eu não só Maria Clara, mas como Alice, que são 2 nomes assim super, né, que tá super em alta agora. Alice eu conheço 3 e Maria Clara eu conheço uma, filha da minha amiga. E para 2024, o que será que vai influenciar as escolhas dos pais, hein? Miguel e Helena estão no topo do ranking já há alguns anos. Será que seguem na liderança? É um nome lindo, tem que ficar no ranking todos os anos, né, filha? E veja daqui a pouquinho, a Alemanha volta a permitir venda de fogos de artifício para celebrar o Ano Novo, único período em que a população pode comprar e usar os objetos. E também, os preparativos para 2024 estão quase prontos e previsão do tempo será para todos os gostos pelos 4 cantos do país. O comércio eletrônico faturou quase 310 milhões de reais durante o período de Natal. O levantamento feito pela plataforma Nuvem Shop mostrou que foram mais de 4 milhões de produtos vendidos, uma alta de quase 34% nas compras quando comparado ao ano passado. Quem mais lucrou foram os produtos relacionados à moda, seguido por saúde e acessórios. O Réveillon é motivo de festa e comemoração em todo o mundo. Na Alemanha não é diferente. Mas toda festa precisa de limites para que não aconteça uma tragédia. Justamente por isso o país vive um clima de tensão. Isso porque as autoridades do país estão defendendo a proibição dos fogos de artifício. Durante todo o ano, os fogos de artifício são proibidos na Alemanha, menos durante o último dia de dezembro. É nessa época do ano que ressurge um antigo debate no país: a imposição de limites.
Todos os anos, a tradição aumenta o número de atos de violência, lotando hospitais e causando danos ao meio ambiente. Os policiais, ambientalistas e autoridades da saúde insistem para que medidas sejam tomadas para que isso seja evitado. A principal sugestão é a proibição total dos artefatos. Os turistas que visitam o país costumam ficar surpresos com a forma que os alemães não se importam com questões relacionadas à segurança dos fogos. O país gasta milhões de euros com explosões e ainda assim o cenário é caótico, superando os limites até dos próprios moradores. Na virada do ano de 2022 para 2023, o estado de Berlim, capital do país, teve que lidar com vários casos de fogos de artifício sendo atirados contra os próprios serviços de emergência. Nem mesmo a polícia conseguiu escapar. Algumas equipes foram atraídas pelos criminosos e caíram em emboscadas. Para esse ano, as autoridades já estão esperando novos ataques, mas desta vez estão preparados para isso. Cerca de 3.000 policiais estarão nas ruas para evitar novos casos de violência. A capital ainda contará com reforços vindos de outros estados. As empresas aéreas voltaram a registrar o mesmo número de passageiros do período pré-pandemia. De janeiro a novembro deste ano, foram mais de 100 milhões de pessoas voando dentro e fora do Brasil. Um crescimento de quase 8% em relação ao ano passado. Mas esse crescimento também aconteceu no bolso dos passageiros. Isso porque o preço acumulado das passagens em 12 meses subiu quase 37%. Os preparativos para a festa de Réveillon estão quase prontos e a previsão do tempo para a virada do ano novo será para todos os gostos. A passagem para 2024 deve ter tempo instável na maior parte do país. Segundo os modelos de previsão meteorológicas, no último fim de semana do ano, a instabilidade é ocasionada por uma frente fria que chega pelo sul do Brasil. De acordo com o Climatempo, a frente fria deve estacionar entre o norte fluminense e o Espírito Santo no domingo, trazendo chuva. As cores vermelho, laranja e amarelo sobre parte do sudeste, especialmente Rio e Espírito Santo, mostram previsão de muita chuva. São Paulo terá tempo fresco no fim de semana, com garoa na capital. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura, uma frente fria deve chegar à capital paulista, ainda no sábado, trazendo pancadas de chuva ao longo de todo o dia e provocando queda nas temperaturas. Já na cidade maravilhosa, o último dia do ano será chuvoso, também com termômetros mais amenos. A chuva deve ser constante e há risco de maiores acumulados na Serra Fluminense e no Centro-Norte Fluminense. A máxima no último dia do ano deve ficar próxima dos 28 graus na região. A capital fluminense deve registrar chuvas mais intensas na madrugada de sábado para domingo. Ao longo do dia 31, a chuva deve ser frequente, mas não há previsão de temporais. As outras regiões do Brasil também terão variações de temperatura no Réveillon. No Nordeste, será uma virada de sol e calor, mas a massa de ar seco deve se enfraquecer na região, causando instabilidade. E grande parte do sul do Brasil deve ter tempo estável e um Réveillon com temperatura amena, por conta da influência de uma massa de ar polar. Uma virada de ano com muitas variações climáticas em todo o território brasileiro. Mas o que não pode faltar é a alegria do fim de um ciclo e o início de outro. E o verão, férias, piscina e balneários. Combinações que podem ser perigosas, principalmente para as crianças. Você vai conferir agora uma reportagem com algumas dicas para aproveitar esse período com tranquilidade junto à sua família. Esta loja da capital está sem opção de coletes salva-vidas para crianças. O estoque do item mais procurado esgotou no início do mês e o produto está em falta na indústria. Aquela boia que tem a proteção do peito e do braço, porque ela protege melhor, é a melhor opção contra afogamento, porque aquelas infláveis, elas estouram. Então, hoje em dia, não tem mais procura daquelas infláveis. É mais daquela de isopor que protege o peito e o braço. Essa você já não tem mais. Acabou já no nosso estoque. Vendeu tudo esse ano. A loja não vende colete para adultos porque não há procura.
apesar de ser altamente recomendado para quem frequenta rios e balneários, até mesmo quem sabe nadar. Procure estar próximo de onde há guarda-vidas, perguntem a eles, tirem as dúvidas a respeito de profundidade do local, se há pedras, se há perigo naquele local, corrente de retorno, tudo isso deve ser verificado. Aqui vai outra recomendação importante para quem vai tomar banho de rio. Sabe essas boias de plástico? Elas não são recomendadas porque são menos resistentes e podem enganchar no galho e furar com facilidade. Já a criança na água precisa de colete e de um adulto atento do lado, supervisionando em tempo integral. A maior parte desses afogamentos ocorre em piscinas de residências. Então, é necessário ter essa supervisão 100% do tempo, uma proximidade, não ter distância dessas crianças, manter essa proximidade, a distância recomendada de um braço. E esse supervisionamento, além disso, a prevenção nas residências. Os pais irresponsáveis cerquem suas áreas de piscina para evitar que as crianças tenham facilidade de acessar essa piscina. Além disso, ralos anti-sucção são muito importantes porque ocorrem de acabar tendo um succionamento de cabelo, de parte do corpo. Segundo o Corpo de Bombeiros, até meados de dezembro foram registradas 60 ocorrências de afogamento no estado, 11 somente no mês de novembro. Em caso de afogamento, ligue o 93, acione o Corpo de Bombeiros para prestar um atendimento especializado e procure ofertar um meio de flutuação para aquela vítima que está se afogando. Em último caso, entre na água, porque se você não tiver o treinamento necessário, pode acabar se tornando mais uma vítima. E antes de encerrarmos, eu tenho um convite para você. Quer passar a virada do ano na presença de Deus? Então veja o que o pastor Jaime de Amorim Campos, líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo, tem a dizer sobre a Vigília da Verdade Real. Deixa eu avisar que a vigília começa às 22 horas, vai até 5 horas, mas são 7 horas de vigília. Mas a pessoa entra e sai a hora que quiser. A rua aqui, ó, nós temos estacionamento aqui em frente. Vamos lá, dona Josimara, mostra ali o estacionamento pessoal. Em frente aqui à igreja tem o estacionamento. Aí a pessoa pode vir e participar. Ela também entra e sai a hora que quiser. E por quê? Receber o ano é importante na presença de Deus. Davi disse uma coisa, eu pedi ao Senhor, eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então que a pessoa passe esse ano de 2024 todos os dias na presença de Deus, ela e a família, colocando diante de Deus suas dificuldades, suas impossibilidades, impossibilidades, os impedimentos também para serem tirados e Deus operar. E o Jornal das 22 termina aqui. Eu aproveito para deixar registrado, em meu nome e do nome de toda a equipe que faz esse jornal acontecer, o agradecimento da sua companhia neste ano de 2023. E desejar um feliz e próspero novo ano a você e sua família. Que seja um 2024 cheio de saúde, amor e bênçãos infinitas. Te espero dia 1º de janeiro, ao vivo, em mais um Jornal das 22. Deus abençoe. Tchau.